Bom dia, pessoal. Agora são 4 horas e 34 minutos da madrugada e eu tô aqui gravando minha parte de estudo aqui. Aqui a parte de estudo pro Conectado 7 aqui, meu canal aqui no YouTube. Eu quero falar com vocês sobre uma coisa que aconteceu comigo ontem no ônibus, né? Ônibus lotado. Me permita, vou pentear o cabelo, tá? Então, ônibus lotado, vindo do centro, aqui pro meu bairro. Eu moro aqui no CPA e esse meu estúdio aqui é aqui no CPA, né? CPA 3, setor 2. Bom, eu sou um terapeuta e um estudante de jornalismo. Fui professor de História e Filosofia por mais de 30 e tantos anos. Mais de 38 anos, já, 38 anos. Tenho um curso de teologia também, não concluí ele para receber o diploma, mas a maior parte do curso eu fiz, só faltou a parte, não pela faculdade, porque eu fiz isso depois, de obreiro bíblico e pregações, tipo, últimas partes do estudo de teologia. Foi lá no IAE, na década de 80 para 90, tá? No IAE, hoje não chama mais IAE, hoje é o NASP, não? Universidade Adventista de São Paulo, tá? Mas eu tenho lido um monte de livros, e eu, como terapeuta, alguns livros sobre psicologia. E aqui no Brasil está tendo um problema de morticínio de muitas mulheres. Homens estão matando muitas mulheres. E aí o pessoal já colocou um nome, na imprensa já colocou um nome, já denominaram de como é que falam mesmo? Então, tem um nome que sempre cria uma narrativa e cria uma nomenclatura, né? Assassinato de mulheres, morticínio de mulheres, tal. Eu estava no ônibus ontem, vindo, aí tinha 2 senhoras sentadas no banco. Eu sempre fico em pé no ônibus para dar prioridade para senhoras sentarem, idosos, pessoas mais velhas sentarem e tal. Eu nunca fico sentado no ônibus, tanto para ir quanto para voltar do centro, a não ser que o ônibus esteja muito vazio, aí eu sento, né? Mas quando o ônibus está um pouquinho lotado, um pouquinho mais cheio, eu sempre fico em pé para as mulheres ficarem sentadas e também para as pessoas idosas ficarem sentadas. E eu, quando vejo um estudante, um jovenzinho sentado e um idoso perto dele em pé, eu chego perto do idoso, não tenho coragem de falar com o estudante, mas eu sou professor. Aí eu chego para o estudante e falo: não daria, jovem, com toda a educação, para você se levantar para esse senhor idoso ou para essa senhora idosa sentarem nesse lugar? Você está jovem, você aguenta ficar em pé até o final da viagem, você é um cara forte. E geralmente eu sou atendido com educação, a pessoa se levanta, o idoso senta, ou a idosa senta, ou a pessoa necessitada senta. É assim que eu faço, tá? E às vezes eu sou desagradável por causa disso, para algumas pessoas, mas eu acho que eu estou fazendo a minha parte enquanto pessoa que mora numa sociedade tão injusta como é a sociedade cuiabana. O povo cuiabano tem muita gente bastante bem educada, mas a grande maioria é bastante mal educada, muito mal educada, principalmente os estudantes. Então aqui um alerta aos professores das escolas públicas de Cuiabá, de Mato Grosso. Ensinem os seus alunos a serem educados, a serem bem educados nos ônibus, porque às vezes entra um monte de estudantes no ônibus e eles ficam fazendo algazarra e dando bafão o tempo todo dentro do ônibus, falando palavras feias, palavrões, são mal educados, ficam sentados enquanto idosos ficam em pé. Então eu quero fazer uma conclamação aos professores, professoras: pare a sua aula, o seu conteúdo um pouquinho e ensine ética, educação, valores aos seus alunos em sala de aula, tá? Estou pedindo isso, porque quando eu era professor, quando eu estava na ativa, eu fazia isso. Espero que você, professor, faça também. Bom, eu falei que eu estou de madrugada aqui, e eu estava no ônibus em pé, aí uma senhora falou para outra senhora ali:
Olha ele, mostrando assim na minha direção. Elas pensaram que eu não estava ouvindo nem prestando atenção. Eu estava ouvindo e prestando atenção. Olha ele, mostrando a direção do meu órgão genital, assim, que eu estava de calça jeans, né? Olha ele como é lindo. Ela falou lá, uma para outra. Olha ele como é lindo. Se bem que eu não sou lindo, eu não me acho lindo, nunca me achei nem bonito. Mas ela falou assim, ah, olha aí, lindo. Aí a outra falou, mas será que nessa idade, olhando, eu acho que pra mim, meu cabelo achou que eu era muito velho, né? Será que ele tem um jato forte? O que é jato forte pra mulher? É na hora na hora da, eu acho que quando jorra, né? O esperma do homem, eu acho, né? Quando ele é forte, né? Ou quer dizer, o homem, será que ele tem um jato forte? Nessa idade não tem mais. Tipo assim. E a outra até olhou assim, fez uma carinha e concordou. Achando que se, por causa da minha idade, eu não seria com força, né? Para ter relação com a mulher, não teria força. Cara, eu tô com 62 anos, mas eu não me troco por nenhum rapazinho de 20. Eu corro todo dia, faço caminhada, faço academia, faço piscina hidroginástica, não fumo, não bebo, durmo na hora certa, procuro dormir mais de 6 horas por noite, às vezes eu durmo até mais de 8. Então, como uma alimentação, não tomo refrigerante, tenho uma alimentação saudável. Todas as corridas que eu posso participar, eu participo de todas as corridas aqui de Cuiabá, caminhadas, eu ando de bicicleta, eu sou ciclista, quer dizer, eu me considero um cara assim como se tivesse 20 anos de idade, entendeu? E eu acredito, pela longevidade da minha mãe, a minha mãe está com 85 anos, e eu acho que ela vai viver mais uns 15 anos aí. Se brincar, ela chega aos 100. Então, eu vou dizer o seguinte para vocês, eu tenho uma vitalidade de um urso. Mas o que eu realmente quero dizer com tudo isso aqui? Não é para me vangloriar, não. Eu só quero dizer que às vezes uma mulher fala uma coisa para outra e outra mulher absorve. E elas realmente não conhecem os homens. As mulheres, naturalmente ou essencialmente, realmente não conhecem os homens. Os homens são muito diferentes das mulheres. É isso que as mulheres precisam entender. Os homens são muito diferentes das mulheres. Muito, 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 muito. Um homem não pode ser desafiado. Você não pode chegar para um homem, mulher, e falar para ele assim, se você for homem, então me dá um tapa na cara. Se ele é homem, ele vai te dar o tapa na cara, porque você pediu. Ah, ele se acha machão, quero ver se pode. Ele não se acha machão, ele é machão e pode. Se você desafia um homem por uma briga, ou duvido que você tem coragem de dar um tiro na minha cara. O homem vai te dar um tiro na tua cara. Ele vai te dar um tiro na tua cara. Não porque ele é machão, ou porque ele se acha machista, ou como vocês falam, né, machista. Não é machista. É macho. O homem macho faz isso. Porque para o homem não há limites, entende? O homem, ele tem essa coisa na cabeça de que nada é impossível para ele. Ele inventou o avião, ele voa. Ele inventou o carro, alta velocidade. O homem inventou coisas, ele inventa coisas, vem coisas da cabeça dele, ideia da cabeça dele, ele faz. O homem não só fala, ele faz também. Então não desafia nenhum homem. Não queira ser petulante, nem egocêntrica, egoísta ou orgulhosa com o homem, soberba com o homem. Não faça isso. Você está se autocondenando a fracassar. Entendeu? E se você for estúpida com o homem, tratar ele mal, ele vai tratar você mal 3 vezes mais. Entendeu? Porque um homem, naturalmente, ele é vingativo. Ou justiceiro, como ele pensa, entendeu? Justiceiro. Então, se você trair o seu homem, ele estando vivo, se você trair seu homem e o homem pegar você traindo ele, e ele é homem de verdade, ele é macho, ele vai te sentar de porrada, e se ele tiver armado, ele vai fulminar você, vai matar você, e se seu amante também estiver do lado, ele vai matar um amante também, se ele pegar. Vai matar os dois, entendeu? Porque o homem não tem medo nem de se matar, ele não tem medo de se suicidar. O homem não tem medo de suicidar. Eu estou falando para você. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser acreditar, o problema é seu. O problema é seu. O homem se mata. Por quê?
Porque o homem, naturalmente, é corajoso. Ele não tem medo de nada. Nem se ele for pegar 30 anos de justiça, 40 anos de reclusão, preso, numa jaula, em qualquer lugar no mundo. Se naquele momento ele for desafiado, ele faz. Eu estou falando para vocês, psicólogos, psiquiatras, não sei quem, que estudam um monte de livros, teorias, entendeu? Eu vivo isso na prática. O homem não tem medo. O homem não tem medo nem de outro homem, cara. Se o cara desafiar ele pra porrada, se der um tapa na cara, ele vai pra cima. Ele vai pra cima. Mesmo se o cara for bem mais forte do que ele vai pra cima. Quando o cara é homem de verdade. Tô falando isso aí quando o sujeito é homem. Sujeito macho. Entendeu? Então, isso aqui não é ameaça, gente. É pra acordar a sociedade. Por que tá tendo tanto feminicídio? Eu lembrei da palavra, do termo que inventaram, né? Porque sempre inventam coisas no decorrer do tempo. Sempre houve feminicídio. Ah, porque agora aumentou o número. Gente, agora que eles estão dando valor a isso na imprensa. Eu estava trabalhando de cinegrafista, há 30 anos atrás eu era cinegrafista, trabalhava como cinegrafista de uma emissora de TV e a gente fazia um programa policial. Era um programa policial. E a gente sempre ia na delegacia. E os repórteres falavam assim, a gente quer pegar sobre roubo e crime. Aí o delegado falava, nossa, nós temos bastante material aqui de lei Maria da Penha ou de agressão no lar, entendeu? Aí o repórter falava, não, isso aí não interessa para a mídia, não interessa para a imprensa, não interessa para o noticiário. Agora a gente só quer crimes mesmo assim, assassinato e roubos, furtos, etc. Entendeu? Aí a gente acompanhava o carro de polícia para pegar essas matérias. Então, naquela época, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, já tinha muito caso de homem matando mulher, homem batendo em mulher e vice-versa, muito caso. Mas a imprensa não noticiava. Não era interesse da imprensa na época, entendeu? Agora é interesse da imprensa. Porque houve leis, houve algumas coisas que falaram, algumas mulheres que entraram na carreira política, em cargos importantes, de juíza, etc., embargadora, blá, blá, blá. Agora dão importância para isso. Mas sempre teve muito morticínio, feminicídio, né, como se diz hoje. Feminicídio, sempre teve. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, e agora. Sempre tem, muito. E se for colocado tudo isso na estatística, eu não confio no IBGE, nunca confiei. Não acredito que Cuiabá só tem 800 mil habitantes, não acredito. Porque eu mesmo acompanhei muitos agentes de IBGE que pulava casas, que não ia em todos os lugares do bairro, e mentia lá, que foi visitar, que falou, entendeu? Por isso eu não acredito no IBGE, não acredito no IBGE. Estatísticas, não acredito, entendeu? Cuiabá para mim tem mais de 1 milhão de habitantes, sim. Cuiabá tem mais de 1 milhão de habitantes, sim. Tá? Então, essas coisas que aparecem na mídia hoje em dia, né, feminicídio, não sei o que, recorde de feminicídio. Cara, sempre teve muito feminicídio. Tá? Por quê? Porque as mulheres não sabem tratar os homens, não foram educadas nem pelas mães, nem pela escola e nem por bons livros, porque não leem, né? Você sabe que o brasileiro, a média de leitura do brasileiro por ano é muito pouca em comparação com países melhores no mundo, né? Assim, de IDH melhor. Aliás, o IDH do Brasil está lá atrás, até atrás do Quênia, né, no quesito educação e alfabetização. Atrás do país mais fraco da Europa, Etiópia, da Europa não, da África, Etiópia e tal. Então o Brasil, eu não acredito em nada que se fala no Brasil. Principalmente nesses órgãos aí de pesquisa, estatística. Eu não acredito em instituto de pesquisa, né, eleitoral, nem pesquisa relacionada à sociedade. Eu não acredito, porque eu sei que os caras são comprados. Aqui no Brasil há muita corrupção, sabe? O que domina a sociedade brasileira é a corrupção, dinheiro, propina, entendeu? Por isso que eu não acredito nessas coisas. Então, eu sou incrédulo nessas coisas. Até que me prove o contrário, porque eu já vi cada coisa que se eu contar para você, assim, pô, já fui testemunha, porque eu vi, eu estava lá. Coisas absurdas, né? Então, coisas que eu não acredito no Brasil. Então, a mulher não aprendeu a tratar o homem e vice-versa. O homem não aprendeu a tratar a mulher. Por quê? Não teve educação.
tanto familiar, dos pais, da família, quanto a educação na escola, porque a escola no Brasil é lixo. Desculpa eu falar. Eu fui 38 anos professor de escola pública no Brasil. Escola estadual e escola municipal. Eu não conseguia, a maioria das vezes, dar uma boa aula, porque eu era sempre interrompido por supervisor, coordenador, diretor, outro professor e assim por diante. Era difícil eu conseguir numa sala de aula dar uma boa aula daquilo que eu tinha preparado, entendeu? Daquilo que eu tinha na cabeça. Porque supervisor atrapalha, coordenador ou coordenadoras, principalmente mulheres coordenadoras, atrapalham os professores de dar boas aulas, aulas bem preparadas. Atrapalha sim. Há muitos problemas e discussões na sala de professor, sim. Entendeu? Há muito ciúme, inveja dentro da escola, há muita perseguição. Quando você é um bom professor, há muita perseguição dos professores. E essa perseguição vem de coordenação, coordenadoras femininas, mulheres, e também diretoras, diretores. Entendeu? Existe isso sim. Eu fui vítima muitas vezes disso. Muitas vezes disso. Eu estava dando uma boa aula, uma aula bem preparada, com material, com slides e tudo mais que eu tinha preparado. E entra a coordenadora, entra o diretor, com problema de alunos, de família, não sei o quê, e atrapalha as aulas. O professor não consegue dar boas aulas. Ele, quando está com uma boa aula ali, dando uma boa aula, e até para ser aplaudido pelos alunos, vem alguém da direção atrapalhar. E muitas vezes também por causa de situações religiosas. Às vezes a pessoa é macumbeira, está na liderança, é macumbeiro, e você é cristão, você é adventista, no meu caso eu sou adventista, então você é perseguido o tempo todo. Não sei o que há um macumbeiro contra adventista, porque macumbeiro odeia adventista, aliás odeia qualquer evangélico, né? Uma perseguição, velho. E geralmente esses macumbeiros são dois sexos, entendeu? É um atrapalho, cara. Eu não estou aqui discriminando nenhuma religião, porque tem gente honesta e ética e de caráter em qualquer religião. Religião de matriz africana, evangélico, católico, ou até ateu, entendeu? Tem bom caráter, que tem boa ética e tal. Mas tem um pessoalzinho do mal que persegue os próprios colegas. Assim, é unha na carne, entendeu? Então, não deixa você dar boas aulas. Então, é difícil, cara, dar boas aulas. É complicado dar boas aulas no Brasil, nas escolas brasileiras. Que não tem estrutura nenhuma, logística e estrutura. Porque como que pode uma escola ocupar menos que uma quadra? Uma escola tinha que ocupar 1,5 quadras. Uma escola tinha que ser enorme. Uma sala para cada professor de cada matéria. Várias bibliotecas, várias quadras, sabe? Um parque esportivo, tipo esse COT que tem na UFMT, tipo COT mesmo, um campo de futebol, para jogar futebol, com pista de atletismo, com piscina aquecida, pré-aquecida também, na época do inverno, entendeu? Isso deveria ser as escolas do Brasil. E a educação devia ser integral. Na minha opinião, a educação tem que ser integral. Nesse período que o menino vai até os 16 anos, antes de ele sair do ensino médio, ele tem que receber educação integral. Ele sai, ele entra às 7h30 na escola e só sai de lá às 4h30 da tarde, às 5 horas. E na escola tem que ter tudo, restaurantes, alojamento, tudo. Oficina, escritórios, tudo para se aprender as matérias que serão ensinadas ali. Laboratórios mecânicos e também laboratórios de química, física, biologia, matemática, história, português, etc. Entendeu? Pinacoteca, salas de reunião, auditórios para reunião. Isso que tem que ser uma escola. E essa escola vai absorver todo mundo daquele bairro, daquela região. Então, na cidade como Cuiabá, por exemplo, deveria ter umas 10 escolas assim, de ensino integral com toda essa infraestrutura que eu acabei de dizer para vocês aqui. Com toda essa estrutura. Umas 10 escolas. E toda essa população vai para lá, para aquela escola. Essa população. Para essas grandes escolas, essas escolas megas. Para mim, se eu fosse político no Brasil, se fosse presidente da República, é isso que eu ia transformar. Ia criar megas escolas com educação integral.
Educação integral mesmo, com toda a infraestrutura, para que quando esse menino saísse do ensino médio, né, do high school, como dizem nos Estados Unidos, ele iria para a faculdade se ele quisesse, porque ele já sairia dali formado, tá, preparado para absorver qualquer situação, porque ele iria escolher as matérias que ele iria seguir, e quando ele terminasse em high school, o ensino médio, ele estaria ali aprovado, não somente no prático, mas também na teoria a respeito daquela área que ele escolheu do conhecimento. E aí mais tarde ele iria só fazer faculdade se ele quisesse, aprimorar para o mestrado, doutorado, PhD, etc, etc, o curso que ele escolhesse. Entendeu? Então eu só queria dizer o seguinte: vocês não conhecem o homem, as possibilidades de um homem, a possibilidade de um homem. E o que estraga a mulher para conhecer melhor o homem, o ser humano, são o conselho de outras mulheres que não sabem de nada, inocente. Então a mulher fica ouvindo muito a outra mulher. Eu perdi uma namorada que eu gostava muito dela, porque antes, até que ela começar a namorar comigo, ela ouvia um monte de fofoca, de intriguinha que outras pessoas falavam para ela sobre mim. Pessoas que nem conviveram comigo, nem viveram de verdade comigo, nem sabiam as coisas que aconteceram comigo de verdade, falaram mal de mim, do meu passado, para a menina que eu estava gostando. E quando a gente começou o namoro, ela já começou com uma série de preconceitos, sabe, a respeito da minha pessoa. Por causa de fofoca, porque de outras mulheres que falam, outras pessoas que nem é do meio, às vezes, nem conhece a gente, não conhece, porque você não sabe. E outra coisa também, para você falar de uma pessoa, você tem que entender que ela está vivendo aquele hoje. Muitas coisas do passado, ela pode até ter feito alguma coisa errada no passado, lá no passado, 30, 20 anos atrás. Ela mudou, a pessoa muda. As pessoas mudam, as pessoas amadurecem, as pessoas ficam mais sábias, mais safas, né? Então, sabe-se cuidar, mais espertas, mais inteligentes. A experiência do dia a dia, as experiências vividas, e até experiências lidas e ouvidas de sermão, de palestras, de cursos, de leitura de bons livros, muda uma pessoa. Então, o que a pessoa é hoje não é a mesma coisa que ela era 20, 30 anos atrás, gente. Isso você tem que considerar, mulher. Então, quando você for conhecer um homem, não veja um homem só naquele momento que você está conhecendo. Procura investigar o passado dele, de verdade mesmo, investigue, não através de pessoas. Cara, hoje em dia tem internet, tem jornal, tem um monte de coisa, tem arquivo público, tem arquivo que você pode ir lá pesquisar, descobrir. Então, antes de você dizer sim para uma pessoa, ir para a cama com uma pessoa, ou começar um namoro com uma pessoa, saiba quem essa pessoa é realmente e saiba o agora dessa pessoa, quais são a rede social dela, o que ela fala na rede social dela, porque o que ela transmite na rede social dela é aquilo que ela é. Não tem como negar. Vai visitar a igreja que ela frequenta, conheça os amigos que ela tem atualmente, quem são esses amigos, essas amigas, com quem que ela se relaciona, né? Porque você nunca vai ser diferente daquilo que você convive, né? Você nunca vai ser um peixe fora do aquário que você está. Então, quais são as suas companhias, os peixes que estão no seu aquário? Com quem que você anda, com quem você conversa? O que você diz na rede social? Então, procura conhecer a pessoa primeiro, seja amigo da pessoa, entendeu? Amigo ou amiga da pessoa, para você conhecer verdadeiramente quem é aquela pessoa. Não vá dizendo sim, assim, de cara porque a pessoa é bonitinha, porque ela é musculosa, porque tem um corpo bonito, porque tem uns olhos bonitos, né? Porque fala bonito, porque tem a voz bonita, porque não sei o quê. Não, gente. Veja quem é essa pessoa, né? Primeiro, para você dizer um sim para ela. Porque muitas vezes a gente diz sim precipitado e levado pela emoção, e depois a consequência é o quê? Um feminicídio. Um relacionamento torpe, abusivo, sem ética, com má educação, né? uma grosseria só, pessoa grossa, que só te faz o mal, discute com você, a pessoa fuma, bebe, alcoólico, usuário de drogas, tal. Aí você quer namorar uma pessoa dessa, você acha que vai ter o quê na sua vida? Um feminicídio. Você acha que vai dar certo um relacionamento com uma pessoa assim?
Não vai dar certo. E por quê? Porque é homem. E homem é o quê? Homem faz. Homem somente não fala, ele faz também. Então, se um homem chegar para você e falar para você que vai te matar, ele vai te matar. Não fica pensando que ele não... Ah, não, ele não vai fazer isso. Deixa de ser tola e acredite, ele vai te matar. Então, sai desse relacionamento. Sai fora. Entendeu? Você não devia nem ter começado esse relacionamento para princípio de conversa. Não devia nem ter começado. Entendeu? Sai fora, velho. Se o cara é grosso, se o cara levanta a voz para a mulher, se ele fala muito mais alto do que a pessoa está ali pertinho dele escutando, por que um homem tem que levantar a voz para uma mulher, cara? Pode falar baixinho, ela vai escutar. Fala baixinho, ela vai escutar. Ela não é surda. Então, tudo isso, grosseria, tudo isso você tem que perceber no primeiro dia que você sair com ele para tomar um lanche, tomar um sorvete, ir ao cinema. Presta atenção. Não vai se entregando para a pessoa na primeira noite, pelo amor de Deus. Quando você fica sexualmente com uma pessoa, você assume todos aqueles demônios que a pessoa tem. Você sabia disso ou não? Todos os demônios que já estão ali naquela pessoa, vai para você. Fica com você também. Aí são demônios acompanhando vocês dois quando estão juntos. Demônios. Demônios. Se você acredita nisso, beleza, então você está acreditando no que é verdade. Agora, se você não acredita, é um incrédulo, é um ateu, problema seu, que vai se depois. Entendeu? Tem muita gente que fala não acredita em Deus, mas acredita no diabo. Eu acredito nos dois, eu acredito em Deus, eu acredito no diabo. Porque o diabo mente, mas ele faz maldades. Só maldade, ele odeia o ser humano, ele odeia o homem, o diabo. E eu acredito em Deus porque Deus ama. Ele provou isso na cruz do Calvário, ama e reservou a salvação para todos os homens que quiserem a salvação, porque já está garantida na cruz de Cristo. É só se aproximar de Deus, confessar os seus pecados e mudar de vida e andar com Deus a partir de então. Então eu acredito em Deus. Então por isso que eu quero dizer para você, cara, presta atenção como é que você está conduzindo a sua vida. Porque cada dia, cada decisão que você toma no dia é uma decisão que vai abrir consequências. Tudo que você toma de decisão abre consequências. Para tudo tem uma consequência. Nada que se faz aqui não tem consequências. Tem consequências. Consequências. Então presta atenção. Soma 1 mais 1 vai dar 2, 2 mais 2 vai dar 4, 4 mais 4 vai dar 8 e assim por diante. É lógico. Tudo é lógico. Então muitas mulheres morrem na mão de homens abusivos. Por quê? Porque vai fazendo as coisas pela emoção, pelo coração. Ah, é o sentimento. Não, cara, pensa, raciocina. Não é só sentimento. Você é um ser integral. Você é um ser holístico. Então você não deve ser só regido pelo sentimento, deve ser regido pelo raciocínio, pesar os prós e os contras, meditar, refletir realmente na consequência de tudo que você faz, na consequência de cada decisãozinha que você faz durante o seu dia tem consequências. Entendeu? Presta atenção nisso. Seja sábia, mulher. Sábia, inteligente, não é suficiente. Tem que ser esperta, tem que ser inteligente e tem que ser sábio ou sábia. Compreendeu o que eu estou falando? Pegou? Espero que você tenha pego. Agora a gente vai para o nosso estudo de hoje. Nós tínhamos falado ali na lição da Escola Sabatina até a lição de segunda-feira, né? Aí terça-feira fala sobre a história de Sodoma e Gomorra. Você conhece a história de Sodoma e Gomorra, né? Pessoas ímpias, maldosas, moravam numa cidade muito rica, né? E elas eram pessoas cruéis, muito cruéis, muito cruéis. Elas não aceitavam pessoas que vinham de fora, né? Ou seja, elas eram anti-estrangeiros. Todo mundo que vinha de fora na cidade delas, de Sodoma e de Gomorra, tinha que servir elas sexualmente falando. Ou seja, a maioria das pessoas que moravam em Gomorra e em Sodoma eram cruéis, inclusive sexualmente, tá? E quando os anjos vieram para tirar Ló de Sodoma e Gomorra, Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, as pessoas de Sodoma e Gomorra vieram para tirar os anjos, os estrangeiros, para fora, para abusar deles, sexualmente falando, né? E fazer violências contra eles.
Ló tentou proteger esses visitantes, que eram anjos de Deus, que Deus tinha mandado para destruir Sodoma e Gomorra, né? E os anjos protegeram Ló e sua família, fazendo com que aqueles homens que vieram até a sua casa ficassem cegos, né? Ficaram cegos com a luz que os anjos... Anjo tem poder glorioso e tal. E aí os anjos falam para Ló, olha, pega você, sua mulher e sua filha imediatamente, vamos sair daqui, porque Deus vai destruir, vai mandar fogo do céu e vai destruir essa cidade. A cidade de Sodoma, Gomorra, que era a cidade das lésbicas, né? Gomorra, e Sodoma era a cidade dos homossexuais, homens, né? E cruéis. Então a adoração a deuses estranhos, que Deus chama de abominação, toda idolatria, toda e qualquer idolatria, adoração de criaturas e não adoração do Criador, Deus chama de abominação. Deus abomina a idolatria, entendeu? Por isso que não é para se ajoelhar diante de nenhuma imagem de escultura, criatura, coisas feitas por homens. Por isso que não se deve adorar, nem fazer missa, nem culto a santo nenhum, a criatura nenhuma. A única pessoa que nós devemos adorar e prestar culto é a Deus, o Criador. Só a Deus, o Criador. Entendam isso. Entendeu? Então, todo idólatra para Deus, qualquer idólatra, em qualquer lugar do mundo, Deus o tem por abominável. É abominação para Deus. Entendeu? E Deus fala que vai pagar a abominação com a destruição no lago de fogo. Essa é a justiça dele. Deus é amoroso, misericordioso, porém, ele também é justo. E quem não cumpre os mandamentos dele, os ensinamentos dele, ele falou que vai destruir e não vai levar para a cidade santa dele. Ele não vai levar gente desobediente, rebelde e revoltosa contra a lei dele, contra os princípios dele para a eternidade, para a sua cidade, certo? Então, a história de Sodoma e Gomorra, ao descrever os eventos dos últimos dias, Pedro se refere a uma história fundamental do Antigo Testamento, a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas cidades da planície ficaram famosas por sua maldade, se tornaram o primeiro exemplo de centros populacionais destruídos pelo fogo do céu. Quais condições morais levaram à destruição dessas cidades e quais paralelos existem em nossos dias? Bom, segundo Pedro 2, 4 a 11, segundo Judas 5, 8, essas cidades eram imorais, né? Ezequiel 16, 16 a 30 fala que o pecado revelado ali nessas cidades, o pecado revela a condição irreversível do coração. É uma cidade altamente pecadoras, idólatras, imorais, as pessoas que moravam nessas cidades, diz Pedro, diz Ezequiel, diz Judas, né, que eram Judas Tadeu, que eram discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, que eram pessoas altamente imorais, idólatras, adoradores de ídolos, adoradores de criaturas, coisas feitas pela mão do homem, e também sexualmente eles faziam relações sexuais ilícitas, que diz o apóstolo Paulo, relações sexuais ilícitas. Eles se perderam no sexo, entendeu? É por isso que havia o quê? Homossexuais e outras letrinhas mais daquele LGBTQI, não sei o que, blá, blá, blá. Tem umas letrinhas agora, né, que inventaram, né, fizeram uma narrativa aí para justificar os seus erros, os seus pecados, as suas abominações diante de Deus. É isso, tá? Não estou falando contra vocês, eu só estou tentando demonstrar vocês, fazendo uma demonstração para saírem desse tipo de vida, para saírem desse tipo de hábito e de costume e vir, que são costumes de Babilônia. E o conselho do apóstolo nos últimos dias, os profetas dos últimos dias, é: sai dela, povo meu, quer dizer, sai de Babilônia, sai da confusão, sai de Babel, né? E vem para Deus, e vem para o redil de Cristo, vem para a obediência à lei de Deus, para a ética, para a moral, para outro tipo de pensamento, pensamento de purificação, de santificação, porque Cristo vai voltar logo, Deus vai voltar logo. Então, o pecado revela a condição irreversível do coração. O professo povo de Deus enxergava os pecados dos outros, mas não os seus próprios. Ele está falando do povo de Israel. O povo de Israel da época de Cristo, que Jesus chamou de hipócritas, os líderes da nação, fariseus hipócritas,
Eles julgavam, os fariseus julgavam todo mundo com suas leis e regras, né? Lá do Talmud, né? E da Mishnah, um monte de leis que eles envolveram ali, que eles criaram para que as pessoas cumprissem, e as pessoas não cumpriam, e nem eles também, né? E eles ficavam na porta do templo, na porta da igreja, ali nem entravam e nem deixavam quem queria entrar, entendeu? Por isso Jesus chamou os fariseus e o seu povo de hipócritas, fariseus hipócritas, né? Safardins, fariseus hipócritas. Então, por isso, Deus detesta a hipocrisia, detesta a falsidade, detesta o fingimento, você viver uma coisa que você não é, você falar uma coisa que você não faz, você é um falso moralista, né? É isso aí que Deus não quer pessoas falsas, Ele quer pessoas verdadeiras e sinceras. Tem um livro escrito por uma autora norte-americana chamada Ellen G. White, chama-se Caminho para Cristo. E ali no Caminho para Cristo, ela fala, tem um capítulo, umas páginas que ela fala sobre sinceridade, que Deus ama as pessoas sinceras, verdadeiras, aquelas que pensam, falam o que pensam, né? Pensam o que falam e que agem de maneira sincera, honesta. Deus ama as pessoas honestas, né? As pessoas que vivem uma vida sem fingimento, não quer parecer ser o que não é. Ela é aquilo que você está vendo que ela é. São pessoas sinceras, entendeu? Então, por exemplo, se ela não gosta de você, ela fala, eu não gosto de você. Se ela gosta de você, ela fala, eu gosto de você. E ela demonstra isso, demonstra que gosta. Então, Jesus é uma pessoa sincera. Pessoas fingidas como os fariseus e saduceus, que na frente dos outros era uma coisa, mas quando saíam dali, ouviam as palavras de Deus, as pregações de Jesus, e saíam dali para tramar a morte dele. Se fingiam de bonzinhos na frente de Jesus, mas quando eles saíam ali da reunião, de estar tete a tete com Jesus, eles iam tramar como é que eles fariam para matar Jesus, ou como eles fariam para acabar com Jesus. Então eles eram assassinos, ladrões, porque roubavam dinheiro lá no templo. Lembra que Jesus até pegou um azarrogue, um chicote e expulsou os vendilhões do templo? Eram ladrões, porque roubavam no próprio templo, que devia ser casa de oração para todos os povos, ou seja, pobres e ricos, né, para todo mundo, todas as nações também. E eles mentiam e eram assassinos, porque tramavam a morte de Jesus. E quem eles não gostassem, eles mandavam dar um fim neles. Assim que eles eram os fariseus, né? Tinham ódio no coração, raiva no coração, ressentimento no coração. Eram falsos. Por isso ele chamou-os de hipócritas. Ou seja, fingidos, vocês são falsos. Por fora vocês são como tudo pintado, caiado de branco, né? Como túmulo, né? Um túmulo por fora é tudo bonito, né? Caiado de branco, né? Tem até pedras, aquelas pedras lindas, né? Por fora. Mas por dentro é pútrido, é fedido, porque ali está um cadáver ali dentro, né? Então, por fora, maravilhoso, mas por dentro, pão bolorento, ou seja, falsos, fingidos, hipócritas. Jesus detesta isso aí. E era assim a população de Sodoma e Gomorra e de outras cidades da Campina, né? Eles pareciam uma coisa por fora, mas por dentro eles tramavam a morte, o adultério, a fornicação, relações sexuais ilícitas, princípios de morte para os outros, inveja, ciúme, etc. Então, eles pecavam nisso, assim que eles eram. E Deus os destruiu, mandou fogo do céu e destruiu a todos. Vocês podem ler isso lá em 2 Pedro 2, 4 a 11, Judas 5 a 8, né? Porque Judas só tem um capítulo, então do verso 5 ao verso 8, tá? E Ezequiel 16, 46, 50. Não dá tempo de a gente ler aqui, senão vai muito tempo. E você lê em casa, tá? Tá os textos aí no rodapé, né? Esses textos aí. É assim que era esse povo aí, tá? A advertência apresentada às pessoas dos últimos dias por meio do relato de Sodoma e Gomorra é clara. Um dia os ímpios serão destruídos. Apocalipse capítulo 20 lá fala que os ímpios, que os maus, aqueles que adoram a serpente, o anticristo, que se une à besta, né? A liderança do mundo e tudo mais, e que detesta os que guardam os mandamentos de Deus, e detesta os mandamentos de Deus, e essas pessoas que não têm a fé em Jesus Cristo, que não têm fé em Jesus Cristo, não são adeptos a ouvir as profecias, elas serão destruídas no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20. É o que diz a palavra de Deus. Leia Apocalipse capítulo 20. O pecado é enganoso e cega você. O pecado é enganoso, pois nos cega para o real
acabei de falar, que cega para o real estado de nosso coração, escondendo nossas transgressões sob uma camada de autojustificação. Eu estou sempre me autojustificando, né? Enquanto somos rápidos em reconhecer os pecados dos outros, no mesmo capítulo em que Deus falou sobre quanto amor derramou sobre sua nação, ele a advertiu de que, embora não tenha cometido os mesmos pecados, Ezequiel 16:47, essa nação se corrompeu mais do que Sodoma. O povo de Israel chegou a um nível de idolatria e de corrupção que eles se corromperam mais do que Sodoma, que foi destruído lá no Gênesis, que foi destruído com fogo que desceu do céu. Entendeu? Israel se prostituiu e cometeu adultério espiritual, ou seja, idolatria, adoração a deuses falsos, né? Feituras de mãos humanas, aqueles objetos que eles colocavam como deuses, né? Adultério espiritual, Ezequiel 16:41. Imagine a surpresa do povo ao ouvir que era mais corrupto do que cidades famosas por seus pecados. Por que eles eram mais corruptos? Porque eles conheciam a verdade, eles sabiam da palavra de Deus, eram ensinados lá na sinagoga e nas escolas judaicas, e, no entanto, transgrediam o mandamento. Eram adúlteros espirituais, porque idolatravam outros deuses, além de Yahvé, além de Deus, além de Adonai, além de Yahshua, além de Cristo, além do Espírito Santo. Entendeu? Por isso que Deus fala que idolatria é abominação. Para Deus, idolatria é abominação. Isso não é novidade, não apenas com o antigo Israel, mas com toda a humanidade hoje em dia. Paulo apresentou uma longa lista de pecados humanos que poderia ter sido escrita com base nos jornais de hoje. É só você ler Romanos capítulo 1, 18 a 32. Esse aqui eu quero ler, né, para a gente comparar a sociedade de hoje. Romanos capítulo 1. Vamos lá? Livro de Romanos. Olha só, gente, como isso aqui é seríssimo para a nossa sociedade odierna, né? Romanos, aqui, ó. Romanos capítulo 1, verso 18 a 32. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Nós temos hoje a Bíblia, a internet, estudos, teologia, estudos bíblicos, né, para falar para a humanidade o que Deus já se manifestou, como Deus se manifesta, qual é o caráter de Deus, né? Então não há desculpa para a humanidade, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vamos lá, até o 32, tá? Indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Senhor incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, que são aqueles deuses que eles criaram, né? Que nós criamos hoje em dia. Tem gente adorando gato, tem gente adorando cachorro, tem gente adorando animais domésticos em vez de criar uma criança. Gasta enormidade com gato, com cachorro, mas não pega uma criança para adotar, uma criança abandonada lá no orfanato. Não banca uma criança. Às vezes você não pode criar, mas você pode bancar, né? O estudo dela, a melhoria para a vida dela, visitá-la uma vez por semana, quer dizer. Então a sociedade hoje está louca, 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 louca. Vamos continuar. Mudaram a glória do Senhor incorruptível em semelhança de homens, tá? Vamos lá ao verso 24 de Romanos capítulo 1. Por isso, aqui vai até o verso 32.
Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha os homens praticando relações sexuais ilícitas. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Falei? O qual é bendito eternamente. Amém. Verso 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, mulher com mulher. Isso aqui, gente, é pecado. Mulher casada com mulher é pecado diante de Deus, é abominação diante de Deus. Olha só. Contrário à natureza, semelhantemente, agora fala dos homens homossexuais. Os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos, o próprio corpo, aí fala da AIDS aqui também, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vamos continuar até o verso 32, né? Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, não importa se você é juiz, se você é desembargador, se você é supremo tenente ou coronel da Polícia Militar, general 5 estrelas, tudo mais, governador, representante civil de toda a sociedade. Mas se você pratica isso aqui, homossexualismo, a homossexualidade, e mente, inveja, e ciúme, ganância e tudo mais, seja quem você for, para Deus você é abominação. E ele vai destruir você e vai colocar você no lago de fogo junto com Satanás, com o diabo e seus seguidores. Isso aqui, gente, não é discurso do ódio. É o que está escrito na palavra de Deus. Pega aí, gente, por favor. Olha só. Romanos, o apóstolo Paulo, epístola paulina, tá? Romanos, capítulo 13, né? Aliás, é isso mesmo. Aliás, capítulo 18, Romanos, capítulo 18, até o verso 32. Leia 18 e 32. Então, não sou eu que estou falando, gente. É aqui, ó, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. É Deus falando. A Bíblia Sagrada é a manifestação de quem Deus é. Como Deus pensa, o princípio de Deus. Você quer conhecer Deus? Leia a Bíblia. Você quer saber como que Deus pensa e como é que Deus age? Leia a Bíblia Sagrada. Entendeu? É isso aí. Então, as pessoas que tais coisas praticam, essa descrição da condição dos gentios, dos estrangeiros, os gentios para os israelenses na época, os israelitas na época, não tinham a intenção de criar sentimentos de superioridade entre os judeus, mas levaram o povo de Deus a entender a gravidade de seus pecados. Natã fez a mesma coisa quando contou a Davi a história de um homem rico que havia roubado a cordeirinha de um homem pobre. Com essa história, o furor de Davi se acendeu. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 5.
porque a injustiça parecia evidente. Mesmo assim, Davi só conseguiu se ver na história quando Natan declarou: esse homem é você, rei Davi. 2 Samuel capítulo 12, verso 7. Leia essa história. A Bíblia não é dirigida principalmente à sociedade como um todo, mas ao povo de Deus, à igreja de Deus, o povo de Deus. A Bíblia é dirigida para esse povo. Também, quando vemos pecados hediondos descritos em passagens como Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 17, isso é uma advertência de que nós também podemos cair nessa armadilha. Entendam? O juiz de toda a terra, aí fala lá sobre o juiz de toda a terra. Gálatas capítulo 3, verso 16, né? Cita um pouquinho lá Abraão, aquela história. O apóstolo Paulo fala sobre essa situação também. Pouco antes da destruição de Sodoma, um episódio curioso ocorreu na planície de Manre. Deus visitou Abraão e prometeu que ele e Sara teriam um filho, de cuja descendência viria o Messias. Eles já estavam velhinhos, né? Jesus, de fato, veio da linhagem de Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 16. Então a história repentinamente se volta para a questão das cidades ímpias da planície. Aí vem a história lá de Sodoma e Gomorra. Leia Gênesis capítulo 18, 17 a 32. Leia aí, tá? Gênesis 18, 17 a 32. O que aprendemos com esse texto sobre o caráter de Deus e a maneira pela qual ele planeja lidar com o mal? Eu já fiz um breve relato dessa história, né? Como é que Deus lidou com o mal, lá no caso de Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, 17 a 32. Ele, ali, em resposta a todo esse texto que você está lendo aí, ele, Deus, vai exterminar o mal. Com ele não tem essa conversinha de passar mão na cabeça do capeta, né? Deus é justo ao lidar com os pecadores. Ele sabe livrar o justo e punir o injusto, tá? Deus sabe livrar quem é justo, quem é ético, quem é educado, quem é obediente, e ele vai punir o injusto, quem não é ético, quem é invejoso, quem fala mal pelas costas, quem é intriguento, maldoso, maledicente, que pratica relações sexuais ilícitas, que adora outra coisa, adora criaturas, eu sou fã de fulano, eu sou fã de cicrano, não sei o quê, não sei o quê. É meu ídolo, meu ídolo. Gente, que tolice, que burrada, que burro, né? Que burro ele, né? Dá um 0 para ele, diz o Chaves, é muito burro. Aqui, Deus não teve explicações, mas ele escolhe revelar seus planos e motivações para a raça humana. Como escreveu Amós, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. E nós temos uma profetisa maravilhosa desde 1800 e tanto, né, para o povo de Deus, né, desde 1800 e tanto. Tem lá Ellen G. White. Pega os livros de Ellen White, são mais de 40 livros já publicados, e leia-os. É a profetisa para os tempos atuais, né? A Bíblia tem toda a profecia está na Bíblia, tá? Mas se você quer mais detalhes assim também, importante, ler os livros de Ellen White, da escritora norte-americana Ellen White, tá? Eu considero ela, você pode dizer que não, se você é sectarista, o que você quiser falar, você fala, meu irmão. Mas eu já li os livros dela, muitos livros dela eu já li. Não li todos, gostaria de ler todos, mas cada vez mais surgem mais livros, né, mais escritos. E eu quero ler de novo. E eu quero reler aqueles que eu já li. Quero reler, tá? Porque ela tem muitos bons conselhos para a sociedade atual, para o mundo da atualidade. Para mim, ela é uma profetisa. Para você pode ser até que não, porque você nunca leu o livro dela. Mas na hora que você lê ela, você fala, cara, essa mulher está dizendo tudo o que está acontecendo hoje em dia. E ela tem conselhos aqui, tem, sabe, recomendações para como agir diante de tal e tal situação. Ela fala até de regime alimentar, de saúde. Quando não se falava nisso, ela escreveu, em 1800 e tanto, ela falou sobre esses assuntos.
sobre qual que é a alimentação mais apropriada para nosso organismo, para o organismo humano. Ela ensina um monte de coisa maravilhosa. Sobre tratamento com água, com tratamento com a luz do sol, sobre o jejum, a alimentação frugal, comer frutas, legumes, verduras, grãos. Ela fala sobre o vegetarianismo estrito. Maravilhosos conselhos. Hoje, todos os cientistas que lidam com alimentação estão comprovando tudo o que ela falou. Está comprovando assim em laboratório, está provado que ela tinha razão. Se isso não é profetizar, é o quê? Isso ela falou em 1800 e tanto, gente. Se isso não é ser profeta ou profetiza, é o quê então? Ah, é uma bruxa, é uma bruxa. Como dizem alguns imbecis aqui na internet que não estudaram os livros de Ellen White. Que não estudaram, que não leram. Aí fala coisa dela que não sabe. Eu fico com dó dessas pessoas que falam mal da outra sem conhecer verdadeiramente a outra pessoa. A pessoa já morreu, ela morreu em 1915 que ela faleceu, essa senhora escritora. Ela morreu com 80 e tantos anos, acho que tinha mais de 85 anos de idade, quando ela faleceu. Mas ela deixou uma produção super profícua de coisas que ela escreveu. E vou dizer uma coisa para vocês, ela não tinha nenhum primário completo. Ela, para ser um grande escritor, não precisa ser formado em Harvard, na PUC, né? Na Pontifícia Universidade, não sei das quantas, né? No UNASP, ter PhD, não sei o que, não. É só se deixar ser usado por Deus. Aquela mulher era inspiradíssima. A inspiração dela é uma coisa fantástica. Pega os livros dela e começa a ler. Ellen, é uma norte-americana, tá? Ellen Goodwhite, Ellen G. White. Ellen Goodwhite. Pega isso aí no Google, tá? E pega os livros dela. Tá publicado lá, tá? Leia o que essa mulher escreveu. Coisas fantásticas. Coisas, você fala... Você vê que é Deus usando-a, iluminando-a para falar sobre o mundo atual. O que realmente aconteceu na história da humanidade e no mundo atual. E ainda no futuro, porque ela fala da volta de Jesus, ela fala como vai ser o lar depois da volta de Jesus, como é que vai ficar a terra depois da volta de Jesus. Quer dizer, um absurdo, uma coisa assim, né? Então, aqui continuando, Deus não vai fazer nada sem antes primeiro revelar os seus segredos aos profetas. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele declarou que a única coisa certa a fazer seria informar Abraão sobre o que estava prestes a acontecer, dizendo que ele iria testemunhar em breve. Deus permaneceu com Abraão enquanto os 2 anjos foram à cidade ímpia para chamar os que atenderiam à advertência. É impossível não pensar nos anjos simbólicos do Apocalipse, que realizam a mesma tarefa nos últimos dias, chamando o povo de Deus que vive em Babilônia para sair dela. Apocalipse 14, 6 a 12 e Apocalipse 18, 1 a 4. Enquanto a advertência final era proclamada, Deus conversava com Abraão sobre o que estava prestes a acontecer. E ele voluntariamente se sujeitou às perguntas do patriarca. Então, Abraão, para Deus, era um profeta daquele momento ali, daquele tempo, daquela era ali, né? No tempo ali que Sodoma e Gomorra foi destruída, Deus revelou a Abraão o que ele faria com Sodoma e Gomorra. Então, Deus revela as suas coisas aos seus profetas, né? Deus não faz nada sem antes revelar tudo que ele vai fazer aos seus porta-vozes, aos seus profetas, tá? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, disse Abraão. Ao juiz de toda a terra não faria justiça? O juiz de toda a terra não faria justiça? Uma pergunta. Gênesis 18, 25. Abraão não estava apenas avaliando o caso de Sodoma, mas também examinando o caráter de Deus. E da mesma forma, antes que venha o fim, Deus abrirá os livros do céu. Apocalipse 24 e Apocalipse 20, do verso 11 a 15. O testemunho pré-advento, né? Aliás, o juízo pré-advento. Deus vai fazer um juízo, vai julgar a humanidade antes dele vir à terra. É o juízo pré-advento, tá? Ou o juízo investigativo, permitindo-nos investigar as evidências antes que ele faça descer fogo sobre a terra. Nós teremos também lá no céu 1000 anos
para obter respostas para as nossas perguntas ainda não respondidas. Então nós temos 1000 anos de contato com Deus na nova terra, na Jerusalém, é o que ele diz, né? É o que a Bíblia diz, Apocalipse 20, verso 4, Apocalipse 20, verso 11 a 15, né? E lá nós vamos julgar também, né? Vamos ser juízes e vamos saber por que fulano foi salvo, por que fulano não foi salvo, por que eu fui salvo e estou aqui. São essas questões que a gente vai ver lá no milênio, né? Antes do juízo sobre os perdidos, Deus nos dará 1000 anos para entender o que houve com cada um e por quê. O que isso diz sobre seu caráter e sua disposição de ser julgado por criaturas que dependem dele e não têm direito de saber essas coisas, né? Para mim, eu respondi assim na minha cabeça: ele é transparente, né, e sincero, e ele vai julgar e vai fazer o que é melhor. A justiça será feita diante de todo o universo, né? A justiça sempre será feita. O que é o juízo pré-advento, que eu acabei de falar aqui? Juízo pré-advento, a lição de quinta-feira, explica muito bem isso aí. A descrição do juízo encontrada em Daniel capítulo 7, apresenta um vislumbre por trás do véu, uma oportunidade inspiradora de ver como Deus está resolvendo o problema do pecado enquanto redime os que desejam viver em aliança com Ele. A pergunta é a seguinte, pergunta número 6, a última pergunta da semana, da lição da semana. Leia a descrição do juízo investigativo em Daniel 7:9, Daniel 7:10, Daniel 7:13, Daniel 7:14, Daniel 7:22, Daniel 7:26 e Daniel 7:27. Qual é o foco nesse juízo? Qual é o veredito dado no fim do processo? E o que isso nos diz sobre o plano da salvação? Vamos abrir aqui nossa Bíblia em Daniel capítulo 7. Daniel. Acho que logo depois de Isaías, né? Eu acho que é, sim. Aí vem Jeremias. Nossa, tá difícil de achar, hein, gente? Lamentações, Ezequiel. Peraí. Depois de Lamentações. É um livro pequenininho, são 12 capítulos só, por isso que é difícil achar. Aqui, achei Daniel. Daniel capítulo 7. Achei Daniel capítulo 9. Daniel aqui, capítulo 7. Só 12 capítulos, né? No capítulo 7 diz assim, Daniel 7, 9. O que diz? A lupa, vamos lá. Daniel 7, 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Bom, isso aqui é o verso 9, né? O verso 10. Ele descrevendo aqui uma coisa estranha aqui. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então teve um tribunal, um juízo antes da vinda de Deus, antes da vinda de Cristo, do retorno de Cristo, né? Ele está descrevendo aqui. Aqui ele está descrevendo um juízo, né? Um tribunal aberto, e as coisas começaram ali a acontecer nesse tribunal. Verso 11. Então, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. O chifre insolente, ele está falando aqui de Roma, do Vaticano, dos papas, né? Que se acham deuses na terra, né? Esses são o chifre proferia, o chifre insolente. Estive olhando e vi que o animal foi morto. Que animal? Esse império, esse chifre insolente, esse líder mundial, esses líderes mundiais, né? O animal foi morto. E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então essa igreja, essa denominação mundial, ela será destruída antes da vinda de Cristo. Certo? Queimado. Quanto aos outros animais, outros impérios, né? Animais são... Depois a gente vai estudar Daniel aqui e você vai entender. Foi-lhes tirado o quê? O domínio, ou seja, eles caíram. Todos esses impérios caíram. Egito,
Roma, Grécia, Macedônia, né, Alexandre o Grande, Medo-Pérsia, todos esses animais caíram, todos esses líderes mundiais, esses impérios caíram, né? Que mais? Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo, né? Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Jesus se declara o Filho do Homem, então era Jesus que estava vindo nas nuvens do céu, né? E aí, aqui no verso... Vamos continuar aqui. Acabei de ler o 14, né? E foi-lhe dado, para esse que vinha, foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno. Então, o reino de Deus, o reino de Cristo será eterno. O domínio eterno que não passará. E o seu reino jamais será destruído. Então, quando Cristo voltar, o seu reino jamais será destruído. Certo? Isso aqui acabei de ler o verso 14. Agora vamos lá ao verso 22. 22. Por favor. Tá lá, 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. O ancião de dias é Deus, Pai. E fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuiriam o reino. Então, todos aqueles que ficarem do lado de Deus, se santificando, justificando, vivendo uma vida certa e justa, são chamados de santos do Altíssimo, e eles reinarão com Cristo, com Deus, para sempre. Tá? O reino deles também é o reino de Jesus e o reino dos santos, que vão reinar com Deus para sempre. Para sempre, o nome já diz aqui, né? 26 e 27, verso 26. Mas depois se assentará o tribunal. Depois o quê? O tribunal final, lá no juízo final. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Então Deus vai colocar esse tribunal para tirar todo o domínio do mal aqui sobre a terra. O domínio da besta, o domínio do profeta, falso profeta, o domínio do anticristo, o domínio de Satanás vai ser tirado, vai ser destruído, tá? Para o destruir e o consumir até o fim. Aí o verso que 27, verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos, ao povo de Deus, ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, aqui o Daniel está falando, na profecia aqui de Daniel, capítulo 7, está falando que haverá um juízo final. Quer dizer, todo o mal será expurgado, destruído. O mal vai ser destruído, o pecado vai ser destruído. Tanto o pecador, o iníquo, que é Lúcifer, Satanás, e todos os seus ramos, todas as suas pessoas que se uniram a Satanás, ao reino deste mundo. Jesus falou que o reino deste mundo jaz no maligno, né? E ele destruiria o maligno, o iníquo, e todos aqueles que estivessem apegados aos pecados que o maligno ensina. Então ele vai destruir todos os ímpios, todos os maus. Nós chamamos os maus daqueles que não guardam os mandamentos de Deus e nem têm o testemunho de Jesus. Esses serão destruídos. É o que diz a Bíblia. Né? O que diz a profecia. Então, qual é o foco nesse juízo? Qual é o veredito dado no fim do processo? E o que isso nos diz sobre o plano da salvação? O foco é o juízo de Deus em favor de seu povo e contra os que fazem o mal. Os salvos são absolvidos por causa da presença do Filho do Homem. Então a Bíblia ela destaca que a raça humana é julgada pelo Senhor. Deus há de trazer a juízo todas as coisas. Eclesiastes capítulo 12, 14. Eles sempre terminam conectados com essa, né? Porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, né? Eclesiastes 12, 14. Paulo nos lembra de que não devemos julgar uns aos outros, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Por isso que nós não temos que julgar ninguém, tá? Porque nós vamos comparecer diante do tribunal do céu. Romanos 14, 10.
Então eu posso falar para a pessoa, demonstrá-la, olha, está na Bíblia, está escrito isso aqui, não faça isso aqui, mas eu não posso julgá-la. Eu não posso ser anti-misericórdia com essa pessoa, eu tenho que ser misericordioso com essas pessoas. Sempre misericordioso, sempre amoroso. Deus falou para a gente amar todo mundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Amar até o seu inimigo, como ele fez lá na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele estava pendurado na cruz sentindo a maior dor do mundo, Jesus. Ele foi dilacerado pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Morreu em nosso lugar na cruz. E mesmo morrendo, sofrendo aquela dor horrível que nenhum homem sentiu, só ele, nenhum homem sentiu a dor que Jesus sentiu na cruz. Entendeu? E ele fala para Deus, para o Pai, para Adonai, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Com toda aquela dor que ele estava sentindo. Dor física, dor emocional, dor psicológica e tudo mais. A maior dor do mundo foi o que ele sentiu na cruz do Calvário para salvar você e a mim. Deus não precisa de registros para saber quem que tem examinado o plano da salvação ao longo do tempo. Mas ali na Bíblia fala que todos temos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Então ele não precisa de registros. Porque ele sabe. Ele sabe, inclusive, sobre os anjos que têm examinado o plano da salvação ao longo do tempo. 1 Pedro 1:12. Eles testemunharam a rebelião de Satanás, os anjos testemunharam a rebelião de Satanás lá no céu e viram 1/3 dos anjos, amigos deles, né, sendo expulsos do céu. Apocalipse 12:4. E agora Deus traz os seres humanos à sua presença. Ele abre os livros e permite que o seu povo veja tudo que está escrito ali no livro, o que realmente aconteceu. A história da súplica de Abraão por Sodoma e Gomorra, que é um tipo do juízo, apresenta algumas ideias importantes sobre o juízo. Os pecados de Sodoma estavam evidentemente sendo investigados. Deus mencionou que o pecado da cidade lhe dera uma reputação tal que o clamor contra ela era grande. Gênesis 18:20. O clamor contra Sodoma, contra Gomorra era grande. Né? Gênesis capítulo 18, verso 20. Mas não foram apenas Sodoma e Gomorra que foram investigadas antes de sua destruição. Deus também deu a Abraão a oportunidade de examinar se ele estava agindo de forma justa ao destruir os ímpios. Entretanto, quem aparece no meio ao juízo celestial de Daniel 7 é o Filho do Homem, Cristo, Jesus Cristo. Daniel 7:13, Mateus 20:28, que ele diz que ele era o Filho do Homem, né? A presença dele, de Jesus, de Cristo, é a única razão para a qual esse juízo é a favor dos santos do Altíssimo, aqueles que aceitaram a sua morte remidora na cruz do Calvário, os santos do Altíssimo. Daniel 7:22. É somente a perfeita justiça de Cristo que leva seu povo a ser aprovado no juízo. Imagina ser julgado e ter todos os seus pecados expostos diante de nosso Deus Santo. Qual é a sua única esperança no momento do juízo? Minha única esperança é Deus. Aí tem eu citei, falei para vocês da escritora norte-americana Ellen White, né? No seu livro Profetas e Reis, publicado pela Casa Publicadora em 2021, página 341 e 342. E também aqui uma recomendação para que você leia outro livro dela também, chamado Patriarcas e Profetas, também da Casa Publicadora, publicada no mesmo ano, na página 73 a 74, quando ela fala do dilúvio aqui, né? Então, olha o que ela escreveu nesse livro, Profetas e Reis, e também no Patriarcas e Profetas, você lê, tá bom? Mas Profetas e Reis, página 341 e 342, diz o seguinte: as acusações de Satanás contra os que seguem o Senhor não são movidas por seu desagrado pelos pecados cometidos. Ele se alegra com os defeitos do caráter deles, pois sabe que é somente por suas transgressões da lei de Deus que ele obtém poder sobre eles. Suas acusações nascem unicamente de sua inimizade por Cristo. Mediante o plano da salvação, Jesus está rompendo o domínio de Satanás sobre a família humana e libertando-a de seu poder. Então, se você quer se libertar dos seus vícios, seus pecados, suas idolatrias, une-se a Cristo, leia sobre Jesus, peça perdão, conheça Jesus, conheça Deus, porque é Ele que pode libertar você de todas essas coisas. Inclusive o vício sexual, ok?
Por sua própria força, o ser humano não pode enfrentar as acusações do inimigo. Está perante Deus com as vestes manchadas de pecado e confessando sua culpa. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e pela fé, confiou o coração a ele. Cristo defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, derrota o acusador. Sua perfeita obediência à lei de Deus deu-lhe poder no céu e na terra, e solicita ao seu Pai misericórdia e conciliação para com o ser humano culpado. Ellen White, Profetas e Reis, publicação na Casa Publicadora Brasileira de 2021, página 341 e 342. Tá? Veja aí como essa escritora é inspirada, né? Aí tem aqui umas perguntas para consideração e aí nós terminamos a lição desta semana. Jesus disse aos seus discípulos que eles estavam no mundo, mas não eram do mundo. João 15, 19, João 17, 14, 16, ele repete isso, ele diz, vocês estão no mundo, mas vocês não são desse mundo. E ele fala na oração ao Pai também, Senhor, eles estão no mundo, mas eles não são desse mundo. Como podemos harmonizar nossas responsabilidades de alcançar o mundo com a necessidade de guardar-se incontaminado do mundo? Né? Tiago capítulo 1, 27. Nós temos que nos guardar, segundo Tiago, incontaminados do mundo. O que o ministério público de Noé, antes do dilúvio, nos ensina sobre como o grande conflito acontece? Como podemos desempenhar o mesmo papel hoje? Terceiro, antes de destruir os ímpios com fogo do céu, como fez com Sodoma, Deus irá ressuscitá-los e permitir que Satanás trabalhe com eles por um curto período. Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9. Esse último passo será necessário antes da restauração de todas as coisas? Sim. Por quê? Porque ele precisa mostrar ao universo, né? Até onde vai o ser humano, mesmo depois de morto, ressuscitado, ele ainda vai ouvir Satanás de novo, sendo que a cidade santa está ali. Eles poderiam todos correr lá para a cidade santa e pedir misericórdia, 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 mas eles não vão pedir, eles vão continuar sob o comando de Lúcifer para atacar e fazer o mal e matar e criar a guerra do Armagedon. A maldade reina no coração deles e eles não mudaram. Então eles serão destruídos depois. O juízo vai passar na cabeça deles, eles vão ver onde que eles negaram a Deus. Toda a história da redenção deles, a oportunidade que eles tiveram e rejeitaram, vai passar e eles vão ser destruídos. Eles vão se ajoelhar diante de Deus, vão se prostrar diante de Deus e logo depois virá o fogo do céu e vai destruir a todos. Né? Esse último passo será necessário antes da restauração de todas as coisas? Sim, será necessário, será necessário. Ao considerar as histórias que estudamos nessa semana, que advertências você encontra para a sua vida? O que essas histórias ensinam sobre a esperança em Cristo? Ensina que nós temos que ser obedientes a Cristo e acabou. E nos quedar diante dele e pedir transformação. Se você não está transformado, se nós não estamos transformados, se nós ainda não fizemos isso, não nos arrependemos dos nossos erros, nossos pecados, né, nossos erros, e a gente não muda de vida, não muda de atitude diante de tudo, né, que está acontecendo, nós estamos nos autocondenando. Não é Deus que está bem condenando a gente, é a gente mesmo, né? A gente mesmo está pedindo o fogo do céu, se não se arrepende. Então, em vez de o fogo do céu cair, em vez de se prostrar diante de Deus e pedir fogo do céu, vamos nos prostrar diante dele e pedir arrependimento e pedir uma nova vida, novidade de vida, um novo coração. Senhor, faz-me de mim um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, né? Eis que tudo se faz novo, o Senhor faz tudo novo, então faça de mim um novo homem, uma nova mulher, né? Cria, Senhor, em mim um coração reto, um espírito puro, né? Ajuda-me a me aproximar de Ti cada vez mais. Ajuda-me a estudar a Tua palavra, né? Ir à igreja, ouvir bons aconselhamentos dos profetas que vão lá na frente pregar. Ajuda-me a aprender e a orar e a falar contigo e transformar a Ti como meu melhor amigo. Confessar a Ti todo dia, né? Que o Senhor seja meu psicólogo diariamente, me aconselhando. Lê bons livros, né? Pega bons livros para ler. Assiste bons vídeos aqui no YouTube, né? Em outros canais. Aí tem bons vídeos, né? De ensinamento, de encorajamento, como este aqui, por exemplo, o Conectado 7. Ok?
Então é isso, gente. A gente pode se aproximar cada vez mais de Deus, nos conectarmos cada vez mais com Deus diariamente e viver uma nova vida, em novidade de vida. É possível, né? Que Jesus nos ama, já está comprovado isso. Ele nos ama, né? Agora nós temos que amá-lo, né? Porque ele fez de tudo de bom e do melhor para cada um de nós. Ele morreu na cruz, ele viveu a vida santa que nós não conseguimos viver. Ele morreu na cruz, pagou os nossos pecados com sua própria morte, com seu próprio corpo, né, sendo dilacerado na cruz, né? Sofreu a maior dor que nenhum ser humano conseguiria sofrer, ele sofreu ali na cruz. E ainda nos perdoou. Ele falou, Pai, perdoa-lhes, e nos deu perdão ainda, a graça. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Que Deus nos abençoe e abençoe você, para que você tenha raciocínio rápido, inteligente e sábio para aceitar a salvação que te é disponível, né? Que está disponível a cada um de nós. Nós sejamos sábios para estarmos no céu, porque só os sábios herdarão, os sábios saberão, os sábios entenderão, só os sábios estarão salvos, né? Aqueles que buscam sabedoria em Cristo Jesus, na sua palavra, a palavra de Deus, ok? Até o próximo Conectados. E não se esqueça, amigo, de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus trará a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Tchau, até o próximo Conectado 7.